continuar meditando um pouquinho, inicialmente nas bem-aventuranças. E aqui nas bem-aventuranças nós podemos dizer que é o início dos ensinamentos de Jesus, né? E imagina, Jesus, Filho de Deus, sem pecados, que veio para nos salvar, e Ele dá estes ensinamentos inicialmente. Então, com certeza são muito importantes para a nossa vida, e a prática desses ensinamentos, Ele garante que a pessoa que praticar eles será bem-aventurada, que é muito feliz, abençoada, bem-sucedida. Só recapitulando aqui para você lembrar o que Jesus ensinou. Ele ensinou a humildade de espírito, que é aquela pessoa que reconhece a sua dependência total de Deus. Ele ensinou sobre os que choram, mas não o que chora desesperado, mas o que chora no sentido de coração quebrantado, que nem nós demos o exemplo do Pedro, né? Que ele negou Jesus 3 vezes, mas a Bíblia diz que ele chora amargamente. Então ele se arrepende e depois se torna o líder da igreja, e o final da vida de Pedro é dar a vida por Jesus. Amém, irmãos? Então no momento ele negou, mas depois ele chora, ele sente aquele erro dele. Então é um coração quebrantado, né? E diz também sobre os mansos, que é aquela pessoa que ela pensa antes de agir, ela é calma, paciente, ela pensa, ela não sai descontroladamente tomando atitudes, agindo sem pensar, né? Então ela é mansa, calma, né? Ela vai com calma, paciente, pensando no que está fazendo, nas suas ações. Também fala sobre os que têm fome e sede de justiça. Uma coisa que a gente tem que ter é fome da justiça, do cumprimento da palavra de Deus na nossa vida, fome de salvar a família, fome de ver Deus nos abençoando, prosperando o nosso caminho. E diz que quem tem fome vai ser farto. Amém, irmãos? Então nós temos que ter aquele desejo: eu quero a justiça de Deus na minha vida. Amém? Também fala sobre os misericordiosos, que é a pessoa que libera perdão, e se não liberar perdão, não tem como obedecer a outra bem-aventurança, a outra qualidade, que é limpo de coração. Se eu não consigo ser uma pessoa misericordiosa, automaticamente eu vou ficar com o coração sujo. Então eu tenho que liberar perdão para manter meu coração limpo. E podemos dizer assim, uma das últimas, que é o ser pacificador, né? Que é uma pessoa que vai promover a paz. Tome cuidado, irmãos, com a pessoa que ela diz ser pacificadora, mas ela não é pacificadora dos outros. Como assim, pastor? Ela diz assim: eu estou em paz com todo mundo, mas é aquela que vai lá e promove uma guerra entre as pessoas. Ela fala de um para o outro, e aí quando os dois se encontram, criam briga, cria discórdia. Aí a pessoa diz: não, mas eu não briguei com ninguém, mas foi ela que atiçou lá os cachorros, né? Para brigar. Tipo que nem a pessoa que atiça o cachorro para brigar com o outro. Quem está compreendendo, pastor? Então a pessoa diz: não, eu não brigo com ninguém, mas atiça lá os outros para brigar. Então quer dizer, ela causa guerra. E está dizendo aí, pacificador, para você ver a grandeza de ser um pacificador, um promovedor de paz. Jesus chega a dizer assim, serão chamados filhos de Deus. Olha que forte. O pacificador será chamado filho de Deus. Amém, irmãos? Então tudo isso aqui que a gente relatou são práticas que Jesus disse: quem fizer isso aos olhos de Deus é bem-aventurado, é abençoado, é bem-sucedido. Só que, irmãos, nem tudo, como se diz, é mar de rosas. Nós vamos praticar isso aqui, mas não significa ausência de luta, ausência de dificuldade. Ao mesmo tempo que Jesus diz: pratiquem isso, vocês vão ser vencedores, bem-aventurados, ele faz um alerta aqui. Quer ver? Vamos lá no versículo 10 agora. Diz aí, bem-aventurados
os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, olha só, Jesus está dizendo: vocês vão praticar a justiça, a minha palavra, vão procurar ser humilde, vão procurar perdoar, ser quebrantado, vão agir com mansidão, vão agir perdoando. Só que se prepare que vai ter perseguição. Vai ter pessoas, e para pensar, tem pessoas que quando você tem um comportamento como esse, ela zomba de você. Ah, vai perdoar? É ou não é verdade? Se fosse tu, não perdoava. O que? Tu vai ser humilde e vai aceitar tal pessoa te ensinar ou falar algo para você? Se fosse eu, não aceitava, né? O que? Tu vai ser paciente. Quantas pessoas perseguem, né, o cristão por se esforçar para praticar a palavra? Agora, irmãos, nós devemos entender que está dizendo bem claro: você será perseguido por causa da justiça, porque você está se esforçando para praticar o que Jesus ensina, o que é correto aos olhos de Deus. Amém, irmãos? Justiça é a palavra, é a prática do que Jesus ensina, né? Dos ensinamentos dele. Então eu estou praticando isso, automaticamente vai ter pessoas que não vão gostar de que eu perdoei, vai ter pessoas que não vão gostar de que eu fiz uma boa ação, e assim por diante. E diz que quando você for perseguido por isso, por fazer o que agrada a Deus, a você pertence o reino dos céus. Amém? Jesus diz: porque deles é o reino dos céus. Então não se sinta, pressionado a desistir do caminho quando vier perseguições, quando vier alguém debochar de você. Vamos dar um exemplo: você está aqui buscando a Deus, vindo à igreja, orando, né? O nosso propósito aqui é fortalecer a alma, o espírito, o coração. O nosso propósito é alimentar-se da palavra. Mas quantas pessoas vão dizer para você que você é trouxa por isso, que você é bobo, né? Quem sabe vão rir, vão zombar. Isso é perseguição. E muitas das vezes, se você for para o bailão, se você for lá pagar ingresso, gastar um monte de bebida e usar o dinheiro lá para um monte de coisa ruim, muitos vão te aplaudir, muitos vão dizer: ah, isso aí, beleza. Mas quando você diz: eu vou na igreja buscar Deus, você é bobo, você é trouxa, que isso? Você ainda vai dar dinheiro lá e não sei mais o que, até zombam e falam até da tua oferta, se você é dizimista ou não é, ou se é ofertante ou não é. Mas se fosse no mundo, para prostituição, para vício, para as coisas lá do mundo, iam até te aplaudir, iam até achar bonito. Porque muitas das vezes, quando você faz o que agrada a Deus, o inimigo vai usar pessoas para te perseguir, para você parar. E muitos irmãos, quando são perseguidos, acabam desistindo. Muitas vezes a pessoa é perseguida e ela não aguenta, como se diz, o tranco, ela não segura firme e continua praticando a justiça. Ela faz ao contrário: estão me perseguindo, eu acho que eu vou dar um tempo mesmo, não vou ir tanto assim na igreja. Eu acho que vocês têm razão, fulano não merece perdão. Eu acho que tem razão, existe a mentirinha do bem, né? Não é bem assim que o pai da mentira é o diabo. Eu acho que de vez em quando eu posso contar uma mentirinha do bem. Está amarrado, irmão. Não ceda à perseguição. Jesus está avisando: vocês vão praticar isso, eu estou garantindo, vocês serão bem-aventurados, felizes. Mas não esqueçam, vai vir gente, vai vir pessoas correndo atrás de vocês. Perseguição é isso, né? Um correndo atrás do outro. Vai vir gente correndo atrás de você, vai vir gente procurando você para te atingir, para falar algo contra você.
você, para zombar da tua fé, para tentar fazer você não obedecer. E aí que entra a gente entender: opa, está vindo perseguição, então eu estou agradando a Deus. Amém, irmãos? Agora não esqueça, é a perseguição por você estar no caminho agradando a Deus. Amém, irmãos? E ele afirma: o reino dos céus pertence a você que está fazendo isso. Amém, irmãos? Então seja aquela pessoa preparada, né? Se vier uma perseguição, eu não vou desistir. Amém, irmãos? É que nem, vamos dar um exemplo bom, mas é que nem se você fosse trabalhar e no primeiro dia de trabalho, sei lá, o patrão te desse uma bronca. Quantos às vezes já querem desistir do trabalho? Sim ou não? Vem uma bronca lá do patrão: ah, tu demorou 1 minuto, né? Chegou atrasado 1 minuto, não pode, e não sei mais o que, foi lá e tomou uma bronca, vai mais rápido. A pessoa: ah, já não vou mais trabalhar. Ou seja, ela não aguenta a pressão. Mais ou menos isso. O patrão perseguiu, ela já logo quer desistir. Em vez de enfrentar e mostrar que ela trabalha bem, né, e pisar na cabeça do inimigo, os humilhados serão exaltados, e Deus na frente, enfim, ela pega e já logo desiste. Mais ou menos é no caminho. Está fazendo o que agrada a Deus, aí vem alguém, persegue, incomoda aqui, incomoda ali, fala uma coisa debochando, a pessoa já logo quer desistir. Deus não nos chamou para desistirmos. Deus não nos chamou para sermos derrotados. Ele disse: eu escolhi você para ser vencedor. Aliás, mais que vencedor. Amém, irmãos? Então creia no teu chamado e não aceite que a perseguição te intimide. Ao contrário, você tem que enxergar a perseguição como você está no caminho certo. Agora, se você estiver achando que está na religião, né, e não tem nada, absolutamente nada de perseguição, sinto lhe dizer que você talvez esteja no caminho errado. Porque Jesus diz que o caminho é apertado, a porta é estreita, e este caminho vai ter alguma aflição. Se você segue esse caminho: pastor, eu não sei, eu estou na igreja e não tem nada de problema, pastor, eu me dou bem com todo mundo. Talvez você esteja naquela posição de crente Raimundo. Um pé na igreja, um pé no... E nem o pastor de crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Ou seja, não está firme no caminho. Quem está compreendendo, pastor? Então quando você está fora do caminho, ou seja, o inimigo não vai querer te perseguir. Ah, deixa ele lá, ele está que nem o crente Raimundo, o pé na igreja, no pé não. Para que eu vou incomodar ele? Deixa ele bem, né? Eu vou querer incomodar, perseguir, correr atrás de quem está fazendo as coisas certas, e que Deus vai abençoar, que essa pessoa vai fazer diferença, vai ser bem-aventurado. Amém, irmãos? Então toma cuidado, porque é natural a perseguição e nós devemos ser pessoas preparadas para enfrentar. Amém, irmãos? E Jesus, ele fala que a perseguição pode aumentar mais. Quer ver? Vamos continuar lendo aí. No versículo 11, diz aí: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Ou seja, sem motivo, por causa de Jesus. Então veja só, Jesus fala: vão perseguir vocês, fiquem firmes, o reino dos céus pertence a vocês. E agora ele reforça, mais uma vez ele diz: vão perseguir novamente, vão injuriar você, que é ofender, é de alguma forma te machucar, é de alguma forma te atingir, te prejudicar. Vão vir tentar te prejudicar, vão através disso perseguir você, que é correr atrás, como a gente está falando, e vão mentir, inclusive, contra você. Vão mentir contra você. E aí ele diz, e ele chega a falar: mentindo, disserem todo mal contra você.
Então pense nisso. Às vezes você fez de tudo por alguém, como se diz aí, só faltou tirar a camiseta para dar para a pessoa. Só que a pessoa vai lá, quando você servia ela, você era o melhor. Quando você não serve mais para ela, agora ela mente e fala mal de você. Quando ela estava do teu lado, você era o melhor do mundo, né? Quando você não serve mais, então você é a pior pessoa. Ela começa a falar mal e mentir de você. Quantos casos existem desse tipo, irmãos? Seja dentro da igreja, fora da igreja. Você vê na família isso. Você vê em locais de trabalho. Quando o colega está lá fazendo alguma coisa de bom para o outro, valeu, maravilhoso. Quando o colega disse não, começa a falar mal dele. É porque ele não sei o que, porque não sei o que. Ou seja, agora isso vai acontecer quando é mentira, quando é algo realmente que não é verdadeiro. Amém, irmãos? Então a gente tem que analisar e pensar: estão me perseguindo, mas é mentira? É coisa falsa? É coisa, como a gente via aí, para tentar realmente me prejudicar? Eu fiz alguma coisa para prejudicar? Eu realmente estou fazendo alguma coisa errada? Não. Então é uma injustiça, e de Deus virá a nossa justiça. Amém, irmãos? Então pense nisso. Você vai lá e faz bem para o teu familiar, mesmo assim ele fala mal de você. Quantos casos acontecem, às vezes, do marido fazer tudo pela esposa, sustentar, ajudar, fazer um monte de coisa. Chega lá uma visita, está ele falando mal da esposa. Aliás, está a esposa falando mal dele, né? Aí faz ao contrário, a esposa está lá ajudando o marido, fazendo de tudo por ele, trabalhando, enfim, unidos, juntos. Aí daqui a pouco chega lá uma visita, tá o marido falando mal da esposa. Ou seja, a pessoa faz de tudo uma pela outra, e a outra está lá apunhalando pelas costas, falando mal. E aqui Jesus está dizendo: quando for mentira, não se abale. Quando é algo que está sendo injustiçado, você vai ter perseguição. Cabe a nós cremos na palavra: os humilhados serão exaltados. Colocar debaixo da poderosa mão de Deus, se humilhando, que ao tempo de Deus Ele nos exaltará. Amém, irmãos? Então talvez você fez de tudo por um familiar, mesmo assim ele fala mal de você, critica, fica te perseguindo, procurando defeito para falar mal de você. Quem sabe é um colega que é a mesma coisa, sei lá, até irmão de igreja, né? Só Jesus na causa. Como Jesus diz: aquele que procura o argueiro no olho do irmão não acha a trave que está no seu, né? Está lá sempre procurando no olho do outro, né? Alguma coisa para falar mal do outro, em vez de olhar para si mesmo. Quantas pessoas agem assim? Aqui Jesus está dizendo: vai ter. Se acostume, seja preparado para isso. Amém, irmãos? Lembra que aqui nesses versículos não está falando o que a gente tem que praticar, que são as bem-aventuranças. Aqui está dizendo: você vai praticar e por isso vai ter perseguição. Porque você faz o bem, porque você pratica a justiça, vai ter gente querendo te atingir, vai ter pessoas que vão mentir, que vão, quem sabe, invejar você, vão lá querer te fazer algum mal, prejudicar de alguma forma. Só que aqui está dizendo: é mentira? Então não esquenta a tua cabeça. É algo mentiroso, é aquela pessoa que você mais ama, que está do teu lado, né? E está mentindo, tentando te prejudicar. Não se abale, crê que Deus faz justiça e Ele vai te honrar, Ele vai mudar essa história. Diga glória a Deus. Agora eu quero mostrar para você, diante desse quadro de injustiça, lembre-se que a gente está falando de algo que não é verdadeiro. Então é algo que não é verdade. Estão tentando prejudicar a gente de alguma forma, só que não é verdade. É algo mentiroso, falso, enganador. É só para prejudicar mesmo, só para fazer mal, né? Falando alguma coisa, enfim, tentando nos atingir. Uma pessoa madura, irmãos, uma pessoa adulta, você sabe que há diferença nas fases até naturais, né? Sim ou não? Natural, uma criança, você fala uma coisa para ela se abala. Um adolescente, só Jesus, já quer morrer, né?
Se você falar alguma coisa para o adolescente, que tu não presta, já se atira, quer morrer, eu vou morrer porque eu não presto, me falou, parece que matou, né? Aí a pessoa está falando, agora um adulto, quer dizer, nem todos, né? Mas um adulto formado, né? Um adulto maduro, alguém chega para ele e diz, tu é isso, tu é aquilo, tá bom, não vou esquentar minha cabeça contigo, eu sei o que eu sou. Sim ou não? Pelo menos era para ser, né? O maduro era para ser. Ele deixa para lá e não dá bola. Por quê? Porque ele é maduro. Você está compreendendo? Como é que uma pessoa madura espiritualmente, ela reage diante da perseguição? Jesus fala isso, ó. Vamos ler ali, versículo 12. Olha o que Jesus fala aí: exultai e alegrai-vos. Por quê? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Diga glória a Deus. Olha só o que Jesus está dizendo. Uma pessoa madura olha para a perseguição e exulta, se alegra, né? Ela dá risada, ela fica feliz. Puxa, é uma coisa que não tinha nada a ver, eu nunca pensei, eu nunca falei, a minha intenção foi a melhor possível, e nossa, essa pessoa veio com isso, eu vou me alegrar porque isso é perseguição e eu estou agradando a Deus. Você está compreendendo? Jesus está dizendo, exultai e alegrai-vos. Claro, não vai dar risada na cara do familiar, né? Senão vai dar problema. Aí o familiar te persegue. Se você der uma risada, se alegrar diante da face dele, que a cara é meio feia, né? Se você falar diante da face dele, aí vai piorar a situação. Aí que ele vai te perseguir mais, né? Se você der risada. Agora é dentro de você, você tem que se alegrar. Puxa, eu fiz com as maiores das boas intenções e agora ele está agindo assim, ela está agindo assim comigo, está falando isso, está fazendo aquilo. Glória a Deus, Senhor, está te agradando. Amém, irmãos? Seja aonde você for, trabalho, aonde você estiver, se alegre. Uma pessoa madura, olha qual é o motivo da alegria. Que essa perseguição mostra que o teu galardão no céu será grande. Jesus diz, exulta e se alegra, porque isso mostra que lá no céu você vai ter um grande galardão. É muito fácil praticar a justiça quando está tudo bem. Agora, quando vem a perseguição, é nessa hora que você vai mostrar que realmente você crê. É muito fácil estar no caminho quando não tem tentação nenhuma, não tem dificuldade nenhuma, problema nenhum. Aí é fácil estar no caminho. Agora, quando vem a tentação, você diz não. Quando vem uma perseguição, você fica firme. Ali mostra, Jesus está dizendo, você terá um grande galardão nos céus. Pode se alegrar. Amém, irmãos? Então se alegre em nome de Jesus, amém? Agora, irmãos, até aqui a gente viu a importância, né, de nós praticarmos e sermos fortes para manter-se no caminho. Vai vir perseguições, mas a gente tem que se manter firme. Eu quero mostrar para você agora, relacionado a isso aqui que está falando, sobre a perseguição mentirosa. A Bíblia fala, hoje é um dia de Santa Ceia que a gente vai participar. A Bíblia fala que a gente tem que se examinar, a gente tem que se autoavaliar. E eu quero trazer nesse sentido para você, o Espírito Santo tocou no nosso coração, para a gente falar agora no sentido de analisar as coisas. Porque a gente já entendeu até aqui, vai ter perseguição, se mantém firme. Só que a gente tem analisado as perseguições, porque às vezes aquela perseguição não é uma perseguição, às vezes é Deus falando com a gente, às vezes é alguém dando um conselho que é para a gente abrir os olhos, e às vezes a gente não abre os olhos e considera, tudo é perseguição, estão me perseguindo. Só que às vezes não é tudo perseguição, às vezes é um erro nosso que está gerando aquele problema. Você está compreendendo? Sim ou não? Vamos dar um pulinho lá rapidinho agora em 1 Coríntios. Quem está dormindo, diga amém. Glória a Deus. Não tem ninguém dormindo.
Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 11, só para entender direitinho que a gente vai falar. 1 Coríntios 11, 26, aqui fala sobre a Santa Ceia do Senhor, e fala sobre se examinar, e fala que quando eu não me examino, eu participo da ceia, ou eu participo do que Jesus é, fala que eu trago maldição para a minha vida, se eu não analisar direito a minha vida. Amém, irmãos? Isso é a palavra. E até a gente brinca, né, com as pessoas na igreja que não pode dormir, né? Mas aí nesse texto fala que uma das maldições é a fraqueza e também o sono. Muitos dormem, além da doença, né? É fraqueza, doença e dormir. Depois a gente vai ver aí sobre isso. Olha o que diz aí no capítulo 11, 26. Porque aí fala para fazer em memória de Jesus a Santa Ceia, né? Aí diz assim, ó: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então é para lembrar da morte, que Ele morreu, mas sempre lembrando da vinda dEle, e ou da nossa partida, ou seja, a eternidade. Se você encontrou um lugar onde não se fala da eternidade, só se fala das coisas terrenas, está fora da direção de Deus. Jesus nos ensina: lembra da minha morte e da eternidade, da minha volta, que eu vou levar vocês para a eternidade. Amém, irmãos? Esse é o nosso maior objetivo. Aí diz assim: portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí diz no 28: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, está falando aí, examine-se. O que é examinar? Investigar, examinar, analisar. Aí, vamos dizer, a pessoa diz: ah, estão me perseguindo, pastor, me chamaram de mentiroso. Você não mentiu? Então, glória a Deus. Agora, se tem mentira, você tem que se examinar e tirar aquilo que está acusando você, que está condenando você. Quem está compreendendo, pastor? Pastor, me chamaram lá de caloteiro, não sei o que. Mas você pagou as contas? Não pagou? Ore a Deus para te dar condições para pagar. Amém, irmãos? Ah, pastor, estão me chamando de fofoqueiro, linguarudo, né? Tamanho, hoje o pastor está de gravata. A minha língua diz que é do tamanho da sua gravata, pastor. Né? O que está acontecendo, pastor? Não sei, estão me perseguindo. Examine-se: é perseguição ou é verdade? Ou às vezes é Deus falando contigo. Às vezes a pessoa está lá: ah, estão dizendo que eu sou amargurado, amargurada, que eu vivo reclamando de tudo, que eu vivo de mau humor, sei lá, que eu vivo fazendo coisa errada. Minha esposa me diz que eu sou isso, que eu sou aquilo, meu marido diz que eu sou isso, sou aquilo, pastor, meu filho diz isso de mim. É verdade ou é perseguição? Se é verdade, você tem que parar e examinar-se. Para aí, perfeito a gente sabe que é só Deus, mas isso aqui eu não tenho feito. Então eu vou me examinar e vou analisar. Amém, irmãos? Examine-se. Às vezes a pessoa diz que tudo é perseguição, e na verdade não é perseguição, é as pessoas falando o que a pessoa faz de errado. Então a gente tem que analisar: estou errado ou eu estou certo? Ah, não, estou certo, não tenho feito isso, a pessoa que está me perseguindo. Então eu vou entregar na mão de Deus. Deus é minha justiça. Ela está falando um monte de coisa que eu não sou, entrego na mão de Deus, é Deus que vai julgar. Amém, irmãos? Opa, ela falou algo, para aí, eu vou pensar, realmente eu estou agindo assim, então eu vou me esforçar para melhorar. Amém, irmãos? Agora, se eu não me examino,
Depois a gente vai ver aí, se julgar. Você sabe que tem muita gente que diz, não pode julgar ninguém, né? Não tem uns que vêm com essas conversas, não julga ninguém, não pode julgar, irmão, não me julga, né? Você vai lá e diz, olha, isso aqui está errado, não me julga, irmão, não pode julgar, é pecado julgar. Só que aqui nesse texto a gente vai ver que também examinar-se tem tudo a ver com julgar o que é certo e errado à luz da Bíblia, à luz da vontade de Deus. O que é certo e errado eu tenho que analisar, amém, irmãos? Olha, agora eu não faço essa análise e nem me importo, faço tudo que é coisa errada, estou nem aí, pastor, não me importo com nada. Olha o que está dizendo aí que vai trazer para a vida da pessoa. Diz no versículo 29: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, não compreendendo, né? Por causa disso, olha aí a pena, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Fraco, doente, que dorme. E fala sobre discernir o corpo do Senhor. Discernir é compreender. Irmãos, você sabe que Santa Ceia não é o pãozinho e o suco de uva, né? Santa Ceia é Cristo sendo entregue, crucificado pelos nossos pecados, e Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quando eu compreendo este caminho a seguir, que é um caminho de renúncia, que eu busco a ajuda dele, me examino para poder, agradá-lo, eu não vou estar fraco, eu não vou deixar as doenças tomarem conta, eu não vou deixar o sono tomar conta, eu vou vencer aqui na terra, amém, irmãos? Agora, quando eu não compreendo a vontade de Jesus, o que está dizendo aí? Eu não me examino, eu não compreendo, eu não mudo atitudes, eu continuo fazendo as coisas tudo errado e achando que Deus vai me abençoar igual porque todo mundo ora, ou porque eu peço 500 orações, tudo vai mudar na minha vida. E aí eu não consigo compreender que Deus quer o meu coração, a minha atitude pessoal, eu me entregar para Ele. Aí eu não compreendo. Como é que eu vou continuar? Fraco, doente e, como está dizendo aí, dormindo. Fraco, quantas pessoas muitas vezes ela não acredita nem na sua própria oração. Eu entendo isso por fraqueza, porque a fé em Deus que nos faz forte, a fé no nome de Jesus, não é a fé no meu nome, não é eu orando, Deus, o Senhor me responde porque eu estou orando. Não, eu sou forte quando eu creio no que Jesus fez por mim, e eu creio que Ele me responde no nome de Jesus, amém, irmãos? Quantas pessoas você vê correndo de um lado para o outro, pedindo oração, depois eu vou mostrar também sobre isso para você, e ela acha que os outros pedindo oração, Deus vai responder, e ela é tão fraca na fé que ela não acredita na sua oração, que não é, quem morreu por nós é Jesus. Então, se eu creio no que Ele fez, eu vou orar e Deus vai me responder em nome de Jesus, amém, irmãos? Agora, não só a fraqueza na fé que a gente está falando, de crer na oração, como também fala aí sobre a doença. Pode ser levado por uma doença. O que um cristão, por exemplo, não poderia ter de doença espiritual? Não poderia ter depressão, não poderia ter vazio, não poderia ser uma pessoa lá cheia de pânicos, porque Jesus transformou o interior, e se a pessoa crê no interior, e às vezes você vê cristão com depressão, atirado numa cama, sem ânimo, sem sonho, sem projeto, sem acreditar no chamado de Deus, está lá tirado, amargurado, triste, vazio. Opa, isso é doença, espiritualmente é uma doença. Então a gente tem que crer que Jesus preenche o coração, muda o nosso interior, amém, irmãos? Leva também para todo tipo de doença, e fala sobre dormir. Uma pessoa dormindo, aqui pode ser levado para o lado natural, espiritual, aliás, ou até a morte mesmo, que é o natural.
O espiritual, uma pessoa dormindo, é aquela pessoa que não produz nada. Ou seja, ela crê em Jesus. Vamos dar um exemplo: 10 anos atrás ela aceitou Jesus, e até hoje, olha para a vida dela, não houve nada de mudança. O que ela está fazendo até agora? Dormindo na fé. A pessoa está 300 anos dentro de uma igreja, conhecendo aquele que pode tudo, mudar tudo, transformar tudo, mas não muda nada na vida dela. Ela espiritualmente está dormindo, porque uma pessoa dormindo, ela não produz nada, ela está ali parada, sim ou não? E aí passa o tempo, mas ela não produz nada. E mais ou menos isso trazendo para o lado espiritual. A pessoa acreditou, aceitou, conheceu o Deus que tudo pode, mas até hoje ela não mudou nada na vida dela. O que está acontecendo? 5, 10, 15, 20 anos está dormindo. E Deus nos chamou para acordar, para viver o melhor dele aqui na terra. Jesus, amém? Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Agora eu tenho que crer, eu tenho que me examinar, e eu tenho que ir atrás daquilo que Ele tem para mim, em nome de Jesus, amém? Então, fraco, dormindo, e o outro muitos fracos, doentes e que dormem. São 3 coisas que o Espírito Santo usa. Paulo diz: por causa que não se examinam, ficam desse jeito. Então o caso aqui não é demônio, o caso aqui não é os outros, o caso aqui é não se examinar e mudar o comportamento, buscando fazer a vontade de Deus. E aí fala até sobre se julgar, quer ver? Diz aí, no versículo 31, diz aí, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos, presta atenção, julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Para que somos repreendidos? Para não sermos condenados com o mundo. Quando você é repreendido por Deus, irmão, Ele te ama, Ele está te amando para você não ser condenado igual com o mundo. Quando Deus mostra o teu pecado, ou um erro seu, ou uma mudança que você tem que ter de comportamento, não é, estão me julgando. Você já viu isso? Tem gente, estão me julgando, estão me condenando. Eu lembro de um caso de uma pessoa que vinha na igreja, e todas as vezes que ela vinha, ela não vinha tanto assim, mas todas as vezes que ela vinha, no dia que ela estava no culto, Deus me dava uma palavra sobre fornicação. Aí ela vinha no culto, eu pregava. Chegou um dia no culto que ela disse: mas não pode, o pastor está me perseguindo, está falando só sobre o meu pecado. Toda vez que eu venho, ele prega sobre o meu pecado, prega sobre o que eu faço, de errado. E aí ela falando, não, mas alguém contou para ele. Por que ele fala sempre, toda vez que eu venho no culto, ele fala da fornicação, ele fala do meu pecado. Ou seja, não era eu perseguindo ela, era o Senhor repreendendo, amando ela, para ela olhar e dizer: eu tenho que me examinar, eu tenho que mudar, Deus me ajuda a mudar, amém, irmãos? Só que ela não se examinava, não buscava uma mudança, e aí ela achava que era o pastor perseguindo ela. Quantas pessoas, irmãos, Deus fala na palavra, Deus mostra o que está errado, e a pessoa diz: não, mas é porque ele me conhece, não, mas é porque fulano sabe quem eu sou. Isso é perseguição. Irmãos, perseguição é quando é mentira, quando é coisa errada, quando você vê a maldade que quer só prejudicar o outro. Aí você já nota, isso é perseguição. Só quer machucar, só quer incomodar, só quer atrapalhar a vida do outro. Está perseguindo. Agora, quando a palavra vem para mudar, para mostrar um erro, para mostrar uma falha, isso não é perseguição. Aí é Deus nos repreendendo. E você viu que diz aí: nós temos que nos julgar, nós temos que nos examinar. Quando lembra de julgamento, a gente lembra de juiz, que claro que a gente não está falando do tribunal humano, porque o tribunal humano só Jesus,
Os homens julgam totalmente errado. Agora Deus, o tribunal de Deus é perfeito, e Deus nos mostra na palavra o que é certo e errado. Amém, irmãos? Por exemplo, mesmo que eu seja pastor, chegue aqui para você e diga: irmãos, ficar magoado dependendo da situação com alguém pode. Isso é errado, irmão. Não interessa se eu sou pastor ou não. Diante da palavra de Deus, quem não perdoa não será perdoado. Você está compreendendo? Quantas pessoas parece que não entendem isso. Mas o fulano faz, mas o fulano diz que pode. Para aí, a Bíblia diz o quê? O que Deus? Eu tenho que julgar o que é certo e errado à luz da Escritura. Jesus diz que o pai da mentira é o diabo. Então não tem história de uma mentirinha pode, uma coisinha errada pode. É errado, é errado. Ele diz que os adúlteros não vão para a eternidade, então eu não posso adulterar. Ele diz que a idolatria é pecado que vai condenar a pessoa e ela não vai para a eternidade. Será lançado no lago de fogo e enxofre. Não é eu, não é o pastor, não é alguém ensinando, é a Bíblia que diz. Então eu vou julgar à luz da Escritura. Bom, eu encontrei o erro. O que eu tenho que fazer? Examinar o meu coração, a minha vida, me julgar, aceitar a repreensão de Deus e seguir o caminho dele. Amém, irmãos? E aí eu vou buscar nele a ajuda, a força para fazer a vontade dele em nome de Jesus. Amém? Agora, como a gente viu, quem não se conserta trará condenação. Agora faz ao contrário. Quem se conserta, se julga, busca mudança, vai trazer a salvação, vai trazer o melhor de Deus em nome de Jesus. Amém? Agora, irmãos, a gente já entendeu até aqui. Eu quero complementar para a gente já orar essa mensagem. Talvez você pense assim: pastor, eu estou julgando, examinando, as perseguições vêm, mas eu estou procurando fazer o que agrada a Deus. Estou no caminho certo. Pastor, a repreensão, as perseguições mostram que eu estou errado, pastor. Meu coração está errado. Tem coisas dentro de mim que está errado. E aí, como é que eu vou agir, pastor? De que forma eu vou agir quando eu me examino e vejo que o meu coração está errado? Agora eu quero mostrar para você na Bíblia, rapidinho. Vamos lá em 1 João, finalzinho, bem no finalzinho da Bíblia aí. 1 João 3, versículo 20. 1 João capítulo 3, versículo 20. Vamos nos julgar, nos examinar. Aí a gente fala uma coisa: ô irmão, você está errado nisso. Ai, está me julgando. Não, está errado, irmão. A Bíblia diz que está errado e pronto, acabou. Amém, irmãos? Então não é julgar, é o que a Bíblia ensina, mostra o que é certo e errado. Amém, irmãos? Então a gente analisa o que é certo e errado, se examina e busca em Deus a ajuda para melhorar. Amém, irmãos? Perfeito é só Deus, mas a gente tem que buscar essa melhora. Amém? Agora eu quero mostrar para você que quem busca, irmão, é bênção, hein? Quem faz a vontade de Deus, a Bíblia diz que Ele responde a tua oração. Eu vou mostrar isso para você aqui. 1 João 3, 20 diz assim, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Primeiro vamos falar para quem identificou que o seu coração lhe condena. Alguma coisa que você faz condena você. Pense nisso, está dizendo aqui: Deus é maior que o teu coração. Você acha, meu irmão, minha irmã, que Jesus morreu em vão? Que
que hoje você identificar: meu coração é mau, tendencioso para o pecado, sentimento errado, pastor, eu acho que eu nem sirvo para estar na igreja, nem sirvo para Deus. Irmão, por causa do teu coração você vai tomar essa decisão? Quantas pessoas você já viu dizer: eu nem vou para a igreja porque o meu coração não deseja tal coisa, o meu coração deseja pecado, deseja maldade, sei lá, deseja coisas erradas. Então, porque o meu coração me condena, eu vou desistir, eu vou achar que eu não posso seguir o caminho de Deus. Maior é Deus do que o teu coração. O que Jesus faz? Transforma corações. Ele tira o coração de pedra e dá um novo coração. A Bíblia fala sobre novo nascimento. Aquele que está em Cristo Jesus, não há mais condenação. Aquele que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, não há mais condenação. Ele tira toda a condenação. Amém, irmãos? Então não pense: eu tenho um pecado na minha vida, pastor, um coração que tende para uma coisa ruim, que eu entendo que Deus condena, pastor. Deus é maior que o teu coração e Ele pode transformar o teu coração. Não se entregue por causa disso. Você identificou o pecado, identificou o que te condena, aí você vai trabalhar em cima disso, buscando a ajuda de Deus, para Deus transformar o teu coração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Agora não deixe que um coração que errou ou está em algum momento errado, você ser impedido de ser salvo, não seguir o caminho de Deus por causa do erro do teu coração, por causa do erro da tua mente. Quando a gente fala coração, não é o órgão que bombeia, é a mente, é o espírito, é os pensamentos ou os sentimentos que você tenha. Não deixe isso levar você à destruição. Você vai buscar em Deus. Maior é Deus do que o teu coração, e Ele pode te mudar. Ele pode, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então eu creio, Deus é maior que o meu coração. Meu coração é mau que nem Davi. Sonda-me o meu coração e vê se há algum caminho mau, e me ajuda a me guiar, Senhor. Amém, irmãos? Então você vai falar com Deus, que Deus é maior que o teu coração, Ele pode te ajudar. Agora, pastor, eu falei com Deus, pedi perdão, mudei, tirei a condenação, aquilo que me condenava, e agora eu estou agradando a Deus. Olha que bonito que Deus fala aí, versículo 21, diz assim: amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então eu busco a mudança do meu coração e faço a vontade de Deus, procuro guardar os mandamentos, procuro agradar a Ele. Eu faço o meu julgamento: isso agrada a Deus? Não, então eu vou tirar da minha vida, vou querer agradar a Deus, estou agindo para agradar, guardando a vontade dEle. Olha o que ele diz aqui: qualquer coisa que você pedir a Deus, Ele vai te dar. Amém, irmãos? Agora vamos pensar ao contrário. Quando o coração condena, sabe aquela pessoa que pediu dinheiro emprestado e não pagou? Pastor, fulano me pediu dinheiro emprestado, não pagou, agora ele veio me pedir mais. Tem uns que é cara de pau, né? Normalmente quando não paga, não pede mais, né? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então, como que eu vou pedir algo para Deus se eu estou devendo? E aí que entra a fraqueza que eu falei lá no outro versículo, lembra? Fracos, porque muitas vezes a pessoa não crê na sua oração, que ela está devendo, e ela acha que se o outro pedir, Deus vai dar. Se eu pedir, eu já estou devendo para Ele, né? Ele não vai me dar. Mas o Senhor tem crédito, pastor, fala com Ele lá, né? Fala com Deus lá no meu lugar, pastor. Ou seja, eu não acredito que eu estou bem, eu não tenho confiança. Lembra que está dizendo aqui? Se eu estou com o coração bem com Deus, eu tenho confiança para falar com Ele.
e saber que eu vou falar e Ele vai me responder. Vamos ler de novo para a gente já orar? Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Claro que perfeito é só Deus, irmãos, mas aí que entra, eu decido agradar a Deus, praticar a vontade de Deus. Amém, irmãos? Se eu decido isso e pratico, Ele está dizendo aqui, tudo que você me pedir, Ele vai te dar. E chega a dizer qualquer coisa, claro que dentro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Tudo que você pedir a Deus, Ele vai te dar em nome de Jesus. Amém? Agora lembre-se, tem que cuidar do coração. Se o teu coração te condena, maior é Deus. Jesus morreu para tirar a tua condenação. Fale com Deus, não fique escondendo, fingindo que não existe nada de errado. Existe algo de errado? Senhor, estou errado aqui, me ajuda, muda meu coração, tira o que tiver que tirar. Eu quero estar bem contigo, eu não quero que nada venha me condenar. Amém, irmãos? E aí, estando assim, agradando a Deus, lembra, Ele disse, tudo que pedir, Ele vai te dar. Qualquer coisa que você pedir, Ele vai te dar. Amém, irmãos? Vamos orar? Fica de pé se você pode. Guarda essa palavra no teu coração. Hoje é um dia especial de Santa Ceia. Depois, quando a gente orar e você assim se examinar e achar que deve, você depois pode pegar aqui a Santa Ceia quando a gente chamar. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar? Pai, o Senhor nos mostrou aqui na tua palavra hoje a importância de praticarmos a justiça, Pai. E o Senhor nos mostrou que praticando a justiça virá perseguições, Pai. E nós não podemos desanimar diante das perseguições. O Senhor diz que vai existir. Pessoas se levantarão falando mal, nos perseguindo, mentindo, agindo de alguma forma para nos atingir, para nos desanimar. Mas o Senhor disse para nós nos alegrarmos, porque isso é um sinal de que grande será o nosso galardão no céu, grande será a nossa recompensa eterna, Pai. E é isso que nós queremos, Senhor, alcançar o galardão eterno. É aqui na terra vencer e te glorificar com a nossa vida. O Senhor não nos chamou para vivermos fracos, doentes, dormindo espiritualmente, sem produzir nada, com a vida estacionada, parada. Não, Senhor. O Senhor disse, eu vim para que tenham vida e a vida com abundância. O Senhor nos chamou para sermos mais que vencedores, e por isso nós nos levantamos, Pai, contra tudo que tenta nos condenar. Se é um pensamento, se é uma tentação de pecado, se é uma ação maligna, um sentimento de ódio que não quer nos deixar perdoar, Senhor, se são pessoas que têm nos perseguido, pessoas, palavras, conselhos que têm nos atormentado e nos afastado de Ti, arranca agora da nossa mente, do nosso coração, toda a ira, toda a raiva, todo o ódio, todas as mágoas, ressentimentos, Senhor, tudo que nos condena, espírito de mentira, de engano, de vício, seja o que for, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, tudo que tenta impedir o Teu plano de se cumprir. Nós temos fome de justiça, Senhor, queremos ver nós e a nossa casa sendo salvos, e que tudo que se levanta contra isso, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, toda tentação, todo domínio de pecado na nossa mente, é o orgulho, é o egoísmo, é a vaidade, todo sentimento maligno, é em nome de Jesus, que sai da nossa mente, sai do nosso coração,
coração, vai embora, em nome de Jesus, Pai. O Senhor disse: em meu nome expulsarão todo mal, e nós oramos, e em nome de Jesus, expulsamos todo mal do nosso coração, da nossa mente, vai embora, em nome de Jesus, Pai. E nós agora, Senhor, nos examinamos diante de Ti, Pai, e Te pedimos a Tua ajuda, porque maior é o Senhor do que o nosso coração. O coração do ser humano é tendencioso para o mal, mas o Senhor é maior que o nosso coração, e o Senhor diz que tiraria o coração de pedra e nos daria um novo coração, o coração segundo a Tua vontade, Pai. E é isso que nós juntos aqui Te pedimos, queremos um coração que Te agrade, Jesus. Muda, transforma o nosso coração.